dois pontos importantes. Primeiro, como o Lula atravessou esse momento da maldade. Eu explico o que é o momento da maldade. E segundo, o que deve estar naquele resumo, naquele papel ali em inglês, como disse Lula, entregue a Donald Trump durante a reunião. Momento da maldade é como vários assessores do Palácio do Planalto e do Itamaraty descreviam justamente esse cenário que nós vimos. Um cenário que remete muito ao que aconteceu no Salão Oval, na Casa Branca, com o sul-africano Cyril Ramaphosa e com o ucraniano Volodymyr Zelensky, quando eles foram, é verdade dizer isso, humilhados verbalmente por Donald Trump. E foi justamente isso que motivou que se procurasse uma reunião fora do Salão Oval, fora da Casa Branca, num lugar neutro. E aí a cúpula da Ziana Malásia veio bem a calhar para que houvesse esse terreno neutro e Lula não fosse submetido às regras da Casa Branca. Regras que para o presidente brasileiro são bastante desconfortáveis, como ficou absolutamente nítido ali, né? A gente não está acostumado aqui em Brasília a ver o início ou o fim de encontros entre chefes de Estado. Essa cena é muito inusitada para os padrões brasileiros e é uma constante para Donald Trump. Ele abre muito frequentemente essas conversas, o início dessas conversas, uma parte não privativa, não reservada, que foi o que aconteceu com Lula. Tinha acontecido lá atrás com Ramaphosa e com Zelensky. E esse momento era muito temido pelos assessores da Presidência da República e do Itamaraty. Dá para dizer que Lula atravessou, não houve nenhum constrangimento, não houve nenhum ataque, não houve nenhuma humilhação verbal. Dava para ver o desconforto, um certo constrangimento de Lula. Ele reclamou da imprensa, perdeu a paciência, disse que a imprensa estava muito angustiada ali, que logo ia ter informações, enfim, querendo nitidamente passar ali para um momento reservado da conversa que durou quase uma hora, como a gente tem relatado. Segundo ponto importante, o que deve ter já provocado alívio logo de cara? Quando o Trump mencionou que o objetivo não era tratar de Venezuela, e isso certamente provocou alívio ali, principalmente naqueles dois que estavam junto com o presidente da República, Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, e Aldo Faleiro, assessor internacional adjunto. Também estava Márcio Rosa, secretário executivo do MIDIC. Por quê? A avaliação da diplomacia brasileira era que foram 3, 4 longos meses em que se precisou preparar muito bem o terreno para chegar agora, nessa situação em que os dois estão frente a frente, que seria um tremendo desperdício usar esse tempo arduamente batalhado, conquistado, para tratar de alguma coisa que não nos interessa. Não nos interessa falar sobre Venezuela, nos interessa falar sobre tarifas e sobre sanções às autoridades brasileiras. E esses dois pontos é que provavelmente estão no paper ali, no documento levado por Lula em inglês para Donald Trump. Existia intenção por parte do governo brasileiro de já mostrar alguma coisa, alguma negociação possível, alguma oferta sobre Big Techs, minerais críticos, etanol, tarifas, alguma coisa nessa linha? Não. A estratégia do governo brasileiro era primeiro ouvir, receber as demandas e não partir logo de cara para uma oferta. Agora, pontos que provavelmente estavam. O Brasil é um dos únicos 3 países do G20 que tem déficit comercial com os Estados Unidos, é o 12º maior mercado para as exportações americanas de serviços. Serviço a gente fala tecnologia, produtos digitais e financeiros, turismo, passagens aéreas de companhias americanas. E o Brasil acumulou déficit nos últimos 10 anos com os Estados Unidos de 165 bilhões de dólares em serviços. Provavelmente esses números e esses dados estão naquele paper para sustentar uma reivindicação do lado brasileiro de suspensão temporária da tarifa de 40%, que se soma aos 10% das tarifas recíprocas que valem para todo mundo, ou para incluir mais setores naqueles incluídos das sobretaxas americanas.